Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2 e o verso 42. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém. Coloque a mão sobre o coração e vamos falar com o Senhor. Pai querido e Pai eterno, mais uma noite, Senhor, na Tua presença, Pai, nós entramos em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai querido, nós Te louvamos, engrandecemos e bendizemos o Teu santo nome. Deus querido, nós sabemos a dificuldade, meu Pai, a luta e a guerra que é, Senhor, para os Teus servos estarem na Tua casa. Pai querido, eu Te peço, Senhor, que o Senhor dos altos céus possam olhar para nós aqui na terra. Que o Senhor possa olhar para nós aqui neste culto maravilhoso. Que nós possamos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, aprender a Tua palavra. Aprender do Senhor que é manso e também é humilde de coração. Pai querido, eu Te peço, Senhor, que não seja eu, que não seja a minha voz, que não seja o meu conhecimento, que não seja o meu intelecto, que não seja a minha oratória, que não seja, Senhor Deus, eu neste lugar, mas que seja o Senhor sobre a minha vida neste altar. Pai querido, abra a mente da Tua igreja, abra o coração, Senhor, da Tua igreja, para que possamos aprender e absorver a Tua palavra e colocarmos em prática, para que possamos, ó Deus, desfrutarmos de tudo aquilo que é bom da Tua parte. Pelo poder do nome de Jesus eu Te peço, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje Deus colocou no meu coração este ensino desta palavra referente ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Este Jesus, aquele a qual nós sabemos e conhecemos que Ele veio para nos libertar, salvar, transformar a nossa vida. Ele veio para habitar em nosso ser e também nós sabemos que este Jesus é aquele que Ele quer fazer morada em nós, habitar em nosso coração e por sua vez, por falta de, vamos dizer assim, por falta de atenção, muitas vezes deixamos Jesus do lado de fora e muitas vezes nos esquecemos deste Jesus e deixando Ele esquecido pelos cantos, jogado. Nós, por sua vez, seres humanos, às vezes damos prioridades a muitas coisas e nos esquecemos que nós temos um Jesus que Ele está habitando dentro do nosso ser, e esse Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória devida, pois Ele é aquele que pode sim libertar e transformar a nossa vida. O ensino de hoje, igreja, a qual eu venho trazer a esta maravilhosa igreja, é um ensino voltado a este Jesus, para que nós possamos aprender
o que é ter Jesus na nossa vida. Nós lemos aqui alguns versículos, e estes versículos estão narrando que Jesus Cristo era ainda adolescente, ainda novo, com 12 anos de idade. A Bíblia vai dizer que quando ele completou, no verso 42, quando ele completou os seus 12 anos de idade, eles quem? A família, eles quem? Os parentes, eles quem? José e também Maria, a sua mãe. Eles subiram à festa de acordo com a tradição. Vamos dizer assim que a tradição era que anualmente, ou todas as vezes que havia uma festa, memorizando alguém, ali estavam toda a família. E então sobe não somente Jesus, não somente Maria, mãe de Jesus, e não somente José, pai de Jesus, vamos dizer assim. Sobe também os parentes, sobe também os amigos. E então, nesta festa de tradição, estavam reunidos todos em uma só festa. No verso 43, ele vai dizer: encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Então agora nós estamos vendo que Jesus ficou em Jerusalém, e os pais de Jesus, também toda a parentela, também todos os amigos e parentes, saem daquele lugar em destino ao seu lar, voltando para sua casa. Se nós olharmos para este versículo e nós começarmos a aplicar na nossa vida, nós vamos começar a entender e a aprender alguma coisa que pode trazer benefícios para a nossa vida. Veja bem que este homem ou estes homens estavam em uma festa, e embora um menino de 12 anos, ainda sendo criança, foi esquecido naquele lugar. Só que essa criança de 12 anos não era apenas uma criança qualquer. Essa criança de 12 anos tinha por nome Jesus. Jesus, aquele a quem Deus escolheu e chamou para um propósito na terra, que era morrer na cruz do Calvário, para fazer um só sacrifício por amor a nós. Então este menino é esquecido. Este menino ali é deixado naquele lugar por falta de conhecimento, ou melhor, por falta de raciocínio, por falta de entender que eles precisavam cuidar de Jesus, pois ele ainda era pequeno. Então, o que eu trago para a nossa vida é que muitos, por sua vez, têm vindo à casa do Senhor, têm vindo ao templo, têm vindo e estado na casa de Deus, só que, chegando aqui, presenciam a presença de Deus, olha a presença de Deus, sente a presença de Deus, é tocado pela presença de Deus, só que quando se retorna para o seu lar, esquecem de levar a presença de Deus juntamente com eles. Vou dizer novamente, existem muitos que vêm à casa do Senhor e só sentem a presença de Deus quando está no templo, só lembra de Jesus quando está no templo. Quando sai do templo e vai para sua casa, Jesus já não está mais no coração, Jesus já não está mais na vida. Tem gente que quando chega na casa do Senhor, ele se assenta a este lugar e ele sente alegria, Lipe. Mas quando ele se levanta deste lugar e vai para sua casa, a tristeza toma conta do teu ser, porque ele sabe que chegando no seu lar, o seu lar possivelmente pode estar um cenário de derrota. Só que muitas vezes ele se esqueceu que Jesus, ele não só habita em um templo onde nós estamos aqui adorando e a presença de Deus se manifesta, não. Aí talvez ele se esqueceu que este Jesus não se habita em 4 paredes. Esse Jesus não é limitado em fazer grandes coisas em só 4 paredes, não. A Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo.
E se Jesus mora dentro do teu coração, aonde você estiver ou aonde você for, Jesus Cristo vai estar implantado dentro do teu ser. E aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos teus pés, o inimigo não pode ficar, as trevas não pode permanecer, porque quem tem Jesus no coração, ele está convicto e tem a certeza de que Jesus está com ele, e aonde ele for, Jesus vai abrindo caminho e libertando de todo o mal. Pode ter um cenário de guerra na sua casa, pode estar um cenário de contenda dentro do teu lar, mas quando tu sai deste lugar e volta para tua casa com a palavra implantada no teu coração, você vai entrar dentro do teu portão já dizendo: eu profetizo em nome de Jesus que a minha casa vai ser uma bênção, a minha casa será chamada uma casa estruturada na presença do Senhor, porque aquele que sai deste lugar e leva a presença para onde você vai, o inimigo não pode permanecer naquele lugar, porque o Senhor, ele entra, ele habita, ele transforma, ele restaura, ele fortifica. Possivelmente, talvez você possa ter esquecido destas palavras, mas Deus permitiu e me levantou sobre este lugar nesta noite para falar para o teu coração que Ele continua sendo Deus na tua casa, Ele continua sendo Senhor dentro do teu lar, Ele continua movimentando as águas, Ele continua ainda com o mesmo poder, porque é o mesmo Deus que era, que é, Ele será eternamente na tua vida. Não saia daqui sem levar a presença de Deus para a tua casa. Aleluia. Arábia sobre aleluia. Tem muita gente que vem para o templo, se assenta às cadeiras, se alegra quando está aqui, se sente feliz em estar aqui, se sente feliz ao se achegar aqui. Só que o mesmo Jesus que está aqui, a presença que desce aqui, ela também pode descer na sua casa. Ela também pode descer na caminhada, na rua, onde você estiver, no meio do parentesco, na onde você estiver, a presença de Deus vai estar com você. Porque se você é templo e morada do Espírito Santo, meu irmão, não há o que temer. Não há o que temer, porque Jesus, Ele está conosco nesta caminhada. Outro detalhe que eu não posso deixar de citar é que tem muita gente que só quer sentir a presença de Deus no templo. Só é crente no templo. Só ama a Deus no templo. Só serve a Deus no templo. Só quer estar com Deus no templo. Quando anda pela rua, não quer Deus. Às vezes dentro do lar, não quer Deus. Às vezes dentro da casa, cantam outros tipos de música, menos louvor a Deus. Junto com os amigos, com o trabalho, no trabalho, não falam de Jesus. Falam de muitas outras coisas, mas não se lembram mais de Jesus. Só que Jesus está dizendo, Deus está dizendo para nós, quando sair do templo, leve Jesus com vocês. Leve a palavra com vocês. Ande com a palavra. Caminhe com a palavra. Arábia, açúcar, nebraia, sébia. A palavra não tem que estar somente neste livro, não. A palavra não tem que estar escrita somente em folhas, não. As palavras não podem, a palavra de Deus não pode só estar em um post de status, Facebook. Não, não. Essa palavra ela tem que estar implantada no nosso coração. Ela tem que estar infiltrada em nossa mente. E aonde nós estivermos, nós temos que transmitir a palavra.
Não precisa abrir a boca. Às vezes não precisa regalar a boca, gritar com a garganta, até mesmo em praças, em lugares, não. Alguém está te enxergando, está te vendo, está dizendo, aquele ali prega a palavra. Como? Na atitude, no jeito de andar, no jeito de caminhar, no jeito de tratar a esposa, no jeito de tratar o esposo, no jeito de falar. Ele prega, ela prega a palavra. Meu irmão, caminhe com a palavra, ande com a palavra, porque é esta palavra que vai libertar a tua vida e te trazer paz para o coração. Pode estar acontecendo o que for lá dentro da tua casa, pode estar acontecendo o que for lá dentro do teu trabalho, mas se você tiver a palavra no coração, você tem a paz, você tem o gozo, você tem a alegria, e nada vai te tirar desta paz, e nada vai te tirar a tua alegria, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. O verso 44, ele vai dizer: imaginando ele estivesse entre muitos companheiros de viagem. Agora os pais de Jesus estão imaginando que Jesus está no meio da parentela, está no meio do povo que foi a esta festa. Então, no verso 44, ele continua: caminhando por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus, vamos lá, igreja, entre os seus, e então na festa havia pessoas que se chamavam de parentes. Na festa havia pessoas lípes considerados conhecidos. E então, mais do que depressa, quando o pai e a mãe de Jesus se preocupam, quando vê que Jesus não está ao seu redor, quando vê que Jesus não está ao seu lado, eles começam a perguntar, começam a procurar, começam a olhar aonde estava Jesus. Imagino eu um cenário onde o pai de Jesus vai dizer: Maria, acho que está com o nosso primo João, vamos lá ver. Quando chegava no primo, não estava. Às vezes está com o tio, vamos lá ver se está com o nosso tio. Chegava lá, Jesus não estava lá. Então a notícia foi rápida, porque eles procuravam e não encontravam Jesus. Eles já estavam há um dia caminhando, e esta procura, ela só foi encontrada, esta procura, ela só foi achada quando realmente eles procuraram em um lugar que era exato, no templo, lá em Jerusalém. Então, se nós olharmos o texto, Jesus foi deixado para trás, foi esquecido. Imagina José e Maria olhando um para o outro e dizendo: mas estava na sua responsabilidade. Não, estava na sua. Não, estava na responsabilidade da família. Estava na responsabilidade dos parentes. Eu imagino nos dias de hoje, igreja, muita gente, meu irmão, querendo servir a Deus, querendo alcançar coisas de Deus, mas jogando responsabilidade no cônjuge, jogando a responsabilidade no A, no B, no C. Às vezes dizendo assim: olha, eu quero ter Jesus, mas eu quero que você busque esse Jesus para nós. Imagine eu, Lipe, dentro da minha casa dizendo para minha esposa: olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas é você que tem que buscar por mim. Jesus estava na responsabilidade dos dois, e não de ninguém a mais. Responsabilidade do pai e da mãe. O que eu quero dizer e aonde eu quero chegar com este ensinamento, igreja, é que às vezes nós queremos, por causa das nossas frustrações, dos problemas e das situações, muitas vezes o ser humano quer dizer que, por causa disso, foi erro do fulano que não orou, por causa do ciclano que não ajudou a buscar, por causa do esposo que não ajudou, por causa da esposa que não incentivou. E às vezes, meu irmão, não é dessa forma que funciona.
É eu e você que temos que ter a responsabilidade de estarmos cuidando de Jesus. É a responsabilidade de estarmos com Jesus ao nosso lado. Se Jesus ele sai do nosso lado, se Jesus ele não está do nosso lado, não é responsabilidade do esposo, não é responsabilidade da nossa esposa, é responsabilidade de cada um de nós, porque eu tenho que buscar pela minha salvação, eu tenho que prezar por ela. Não estou dizendo que é fácil uma mulher que é casada com um homem que não quer nada com nada, ou vice-versa. Eu estou dizendo que não é porque é difícil que você vai parar, não é porque é difícil que você não vai orar, não é porque é difícil que você não vai continuar buscando, se consagrando e se enchendo do Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você, meu irmão e minha irmã, você não precisa jogar a responsabilidade acima de ninguém. A sua responsabilidade de buscar a Deus não está sobre a minha vida. Eu, como pastor, eu tenho que te ensinar. Não adianta, meu irmão, continuar com a vida dessa forma, se achegando aos cultos e esquecendo de buscar a Jesus, esquecendo de clamar pela misericórdia e pela graça de Deus, e depois vai dizer que a mensagem que o pastor pregou não foi boa, ou que o culto que você estava não foi bom. Não, meu irmão, a responsabilidade de cultuarmos, a responsabilidade de sermos cheios, depende de mim, depende de você. Cada um faz o seu culto, cada um se enche de si mesmo, cada um enche de Jesus em si mesmo, cada um busca aquilo que quer, meu irmão, para a sua vida. Eu imagino eles saindo daquele lugar alegres, porque era festa, e voltando para sua casa, e a Bíblia diz que eles esqueceram Jesus. Tem tanta gente, meu irmão e minha irmã, vivendo neste mundo e se esquecendo das coisas de Deus, priorizando as coisas desta terra e se esquecendo de Jesus, se esquecendo do Mestre, se esquecendo da boa palavra, da boa mensagem que é Jesus. Porque não precisa pregar mais nada a não ser Jesus, porque só Ele é suficiente para a nossa vida. Não precisa, meu irmão, se levantar aqui e dizer que Deus vai te dar riqueza, que Deus vai prosperar o seu lar. Não precisa, porque Ele é a própria palavra de prosperidade. Prosperidade de espírito, prosperidade de graça, prosperidade de amor, prosperidade de poder, prosperidade de unção que vem sobre a nossa vida. Somente Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Somente Ele, não precisa misturar com nada. E tem gente se esquecendo, achando que consegue lidar com as situações sozinhas, vivendo sozinhos. Só que o nosso Jesus, só Ele consegue resolver todos os seus problemas. Vamos aqui o verso 44, onde eles estavam caminhando e eles encontraram Jesus somente no templo. Só que antes deles procurarem Jesus em Jerusalém, no templo, antes mesmo deles irem na igreja, no templo, procurar Jesus, eles foram procurar em todos os parentes, lugares, os amigos, os mais chegados. Jesus está aí? Não, não está. Ou Jesus veio com você? Não veio. Ou olha aí as crianças, não está no meio das suas crianças? Não está. Sabe o que é isso, meu irmão? Tem muita gente que antes mesmo de vir procurar Jesus, na onde se deve procurar, está indo procurar sarna para coçar por aí. Está procurando Jesus em lugares que não precisa ser procurado. Meu irmão, e eu garanto para você que sabe que não tem Jesus naquele lugar, mas vai. Tem gente que procura conselho, procura ajuda em lugares que sabe que não tem Jesus, mas só procura porque o conselho é de egocentrismo. É aquilo que a pessoa quer ouvir.
Tem gente que procura Jesus só na onde ele acha que é bom para ele. Tem gente que não procura Jesus, meu irmão, quando Jesus está dizendo, pega a sua cruz, nega a si mesmo todos os dias e siga-me. Tem gente que não quer se achegar perto de Jesus quando ele fala isso. Tem gente que só quer se achegar pertinho de Jesus quando ele vai dizer, eu vou sarar a tua ferida, se tu creres verá a glória de Deus, se tu tem fé vai acontecer, né? Tem gente que só quer chegar pertinho de Jesus quando é assim. Mas aí, meu irmão, tem gente procurando Jesus em outros lugares, sabendo que lá vai saciar o ego. Por isso que vai procurar. E aí, o lugar certo e exato que eles encontraram Jesus foi na onde? No templo. Jesus estava no templo, ele não estava brincando, ele estava ensinando, meu irmão. Enquanto todos estavam preocupados com a festa, enquanto muitos estavam preocupados com a rotina, né, a tradição, Jesus estava no templo pregando. Arábia, açouga. Enquanto eles estavam desapercebidos, Jesus estava fazendo o ide do Senhor. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Jesus, ele nunca saiu do templo, Jesus nunca tirou a sua palavra, Jesus sempre permaneceu com a sua palavra, Jesus sempre permaneceu íntegro, Jesus sempre permaneceu firme, forte e convicto naquilo que ele pregava. É que às vezes, meu irmão, vou abrir aqui o leque para tu entender, Jesus, ele continua o mesmo e ele nunca mudou, Jesus, ele continua o mesmo e ele nunca mudará. É nós que às vezes estamos desapercebidos e estamos ligados em outras coisas a não ser na palavra dele, a não ser nas coisas dele. Às vezes vamos à casa do Senhor e começamos a pensar em tudo, menos na presença do Senhor. E Jesus, ele continua do mesmo jeito, enquanto muitos estão preocupados em saciar a fome terrena, ele está ali pregando a palavra para saciar a fome espiritual. Nesta noite, se você veio de encontro a este Jesus, procurando uma palavra que possa saciar a tua fome espiritual, eu tenho certeza que ele pode saciar a tua fome nesta noite. Seja tocado pela presença de Deus sobre este lugar, porque Jesus, ele é fiel na nossa vida. Aleluia! Quer um conselho? Eu vou te dar um conselho. Para de procurar Jesus nas riquezas, ele não está aí. Para de procurar Jesus nos parentes que não tem nada com nada, meu irmão. Jesus não está lá. Aonde não tem palavra de Deus, aonde não tem ensino da palavra, aonde não tem, meu irmão, a doutrina da palavra. Doutrina é palavra, usos e costumes é outra, igreja. Eu estou dizendo doutrina da palavra, onde não tem a presença de Deus. Sai fora. Jesus não está nestes lugares. Aonde não tem a palavra de Deus, Jesus não está. Pare de procurar em lugares errados. Pare de procurar em lugares que saciam o seu ego. Procure Jesus naquele que realmente tem a presença. Naquele que realmente prega a palavra. Quer um conselho, meu irmão? Para de ficar ouvindo esses videozinhos que só parece que machuca mais do que ajuda. Esses videozinhos de saciar o ego. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Assista palavra de Deus, meu irmão, que entra no coração e ele fica tutando assim no coração, batendo, dizendo, muda, transforma, muda, transforma, vai orar, vai jejuar, vai consagrar. Esta palavra que transforma, meu irmão, é essa palavra que restaura, é essa palavra que modifica. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. É tu tá triste, levantar pela manhã e ouvir um videozinho de uns cabrinhos aí que, misericórdia, você fica mais triste o dia inteiro, meu irmão. Agora tu abre um vídeo onde
Jesus está falando com você, a palavra de Deus está falando com você, que você precisa ser forte, corajoso, que Deus te escolheu e você vai sofrer na vida mesmo, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas é para permanecer de pé. Se você ouvir um vídeo desse, meu irmão, uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, eu tenho certeza que você vai caminhar, você vai ter fé, você vai ter força para prosseguir o dia todo, até no outro dia você vai caminhar a semana e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora ficar ouvindo um videozinho que fala, você é florzinha de Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, desculpa, não dá. Você é o centro de Jesus, não somos o centro de Jesus, não. Nós não somos não, meu irmão. Então agora mudou o negócio? É Jesus que serve nós, não é nós que servimos a Ele? Está entendendo, meu irmão? É um conselho para tu. Vamos acordar, nós somos soldado. Soldado não dorme de botina, né? Soldado, ele não fica dormindo de bobeira, não. O soldado, ele está desperto, ele está atento para qualquer coisa e a qualquer hora, meu irmão. Amém? Aonde podemos perder Jesus? A pergunta em que eu faço para a igreja. José, pai de Jesus, né, terreno aqui na terra. Maria, mãe de Jesus. Perdeu ele na onde? No templo. Só que não é só no templo que nós perdemos Jesus. E eu provo para você. Existe um dos muitos lugares que muitos crentes têm perdido Jesus e têm esquecido Jesus. E é um lugar tão simples que não se deveria perder Jesus. Aonde, pastor? No meio da família e dos parentes. Tem muita gente que dentro da família não é conhecido como cristão. Tem gente que no meio da família não é conhecido como servo de Deus. Porque chega na família e se transforma. Jesus ficou... Não, deixa ele lá em casa. Eu vou agora na casa do meu parente. Lá é só zoeira, lá é só bagunça, lá é só... Lá pode, lá eu me sinto à vontade. Tem muito crente, meu irmão, perdendo Jesus quando se envolve com a família. No meio do churrasquinho, nas rodas de escarnecedores, onde muitos zombam das coisas de Deus e se assenta no meio e ainda ri junto, sabe? Eu já presenciei pessoas cristãs assentado em rodas de escarnecedores, zombando crentes que falam em línguas estranhas e o próprio crente ali rindo. Deus, ele não está no meio disso, meu irmão. Deus não anda com uma pessoa dessa. Bando de escarnecedores, de pessoas que não têm conhecimento nenhum para falar do que está falando. Só que se tem uma coisa que Deus ele faz é justiça, meu irmão. E aí tem muito crente, meu irmão, se assentando no meio da família, no meio dos parentes e esquecendo que é cristão, esquecendo que tem Jesus no coração, esquecendo que o Espírito Santo habita no coração. Esse é um dos lugares em que muitos cristãos têm perdido Jesus. Outro lugar em que muitos cristãos têm perdido Jesus e não sabem é nas festividades religiosas. Pastor, como assim? Talvez você seja um religioso e não sabe. O que é ser religioso, meu irmão? É se acostumar a vir para os cultos. Se acostuma a vir para o culto e vira uma rotina, vira um ritual. Todo culto é a mesma coisa. Ana era religiosa, só que no 25º culto, ela entendeu que religiosidade não salva ninguém. Ela entendeu que religiosidade não toca em Deus. Ela entendeu que religiosidade não muda caráter.
Ela entendeu que religiosidade não transforma de dentro para fora. Arai, que é sobre faça. Tem muita gente, meu irmão, perdendo Jesus, entrando em festividade religiosa. Vem todos os dias para o culto, mas o culto é do mesmo jeito e da mesma forma. Nunca sai da casa dizendo assim: hoje o meu culto eu vou fazer diferente. Hoje, se o pastor deixar, eu rodo no meio da igreja, eu pulo, eu sapateio, eu falo em línguas, eu vou mudar o meu culto. Tem gente presa no sistema religioso e não sabe. Se acostumou, meu irmão. Todo dia. Eu provo para você que nós, seres humanos, nós somos o ser mais fácil de acostumar com as coisas. Fala para mim que não é. E eu provo para você que é. Eu falo por mim, vou começar por mim. Eu gosto de sentar desse lado do altar. Eu não gosto de sentar do lado de lá. Porque eu me acostumei a sentar aqui. Repara para cada irmão que se achega no culto. Cada irmão se assenta no mesmo. Todos os. E aí se tiver alguém sentado no lugar dele. O culto não é a mesma coisa. Olha lá a Dona Maria, sempre naquele cantinho lá. Não muda. A irmã Natália sempre aqui. Não estou pondo defeito, não é isso. Você está me entendendo, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós, seres humanos, somos fáceis de acostumar e se acomodar com algo. E nós muitas vezes estamos se acomodados na casa do Senhor. Estamos vivendo um sistema religioso. E não um sistema cristocêntrico. Porque eu vou para a igreja fazer um ritual, não um culto. A diferença, ritual é algo tudo programadinho assim. Culto é diferente. Você está entendendo por que o pastor sempre está mudando o culto? Põe um aqui para cantar, daqui a pouco põe outro, daqui a pouco muda aqui, daqui a pouco o ministério de louvor, daqui a pouco corta aqui. Porque nós não podemos viver esse sistema religioso, meu irmão. Nós não somos ritualistas. Nós não vivemos em rituais e de rituais. Nós vivemos de cristocentrismo. Não importa quem está cantando, desde que esteja louvando ao Senhor. Não importa se é um grupo, se é um irmão, se é as irmãs, mas desde que louve ao Senhor. Não importe quem pregue, mas desde que tenha vida no altar e que enalteça o grande eu sou, que é o Deus poderoso. Está entendendo que tem muita gente, meu irmão, vivendo o sistema religioso dentro da igreja e não tá acordado para isso? Quantas vezes que eu venho na igreja e digo, gente, vamos mudar o nosso culto, vamos fazer diferente. Tem gente que vai 10 vezes no banheiro, vai só 5, muda o culto. Tem gente que vai 2 vezes, vai uma só. Muda o culto. Presta mais atenção no culto. Porque Deus, Ele está no templo. A presença de Deus está no lugar. A palavra está sendo pregada, a mensagem tem. Às vezes é no louvor, às vezes é uma criança, às vezes é o pastor, às vezes é o obreiro pregando e Deus está falando. E nós muitas vezes estamos presos no sistema religioso. E nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Meu irmão, vamos despertar, sabe? Vamos acordar, igreja. Nós precisamos sair deste sono religioso. Nós precisamos acordar deste sono e voltar ao princípio de tudo, aonde, meu irmão, estavam todos reunidos em uma só voz, aonde um vento impetuoso, meu irmão, aonde um vento barulhento, aonde alguma coisa que chamou a atenção, porque alguém vai dizer, para que gritar, para que pregar desse jeito, meu irmão? Ali havia um vento impetuoso, aonde adentrou o coração daquele povo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu prefiro 1000 vezes, meu irmão, ouvir a voz de Deus de uma forma branda, de uma voz alta, do que ouvir uma voz de derrota e
fraca. Meu irmão, aonde tem a presença de Deus tem firmeza, aonde tem a presença de Deus tem estrutura, aonde tem a presença de Deus tem a graça e o poder dele sobre as nossas vidas. Vamos despertar, igreja, porque em breve o noivo vem. Enganai a sébia, dei coura a sébia, andai a sou. Despertar deste sistema religioso e vamos voltar à prática do culto verdadeiro ao Senhor. Esses rituais que têm se acontecido, Deus no passado, quando Ele promove o tabernáculo e os lugares, o pátio, onde eram sacrificados os bichinhos, para que fosse em forma de pedido de perdão, ali Deus começa a observar que o culto já não é mais um culto de coração, é um culto religioso, um culto onde as pessoas traziam a sua religiosidade, dizendo, então é só matar um bichinho e resolve o problema. É só entregar uma pombinha ali, sacrificar e resolve o problema. Não, Deus vai dizer, eu não quero mais sacrifício, povo. Eu não quero mais sacrifício. O sacrifício para mim não resolve mais. Agora eu quero obediência. Ah, meu irmão. Vamos começar a mudar o nosso culto. Vamos começar a fazer diferente. Tu vai ver, meu irmão. Ah, pastor, mas o meu culto é desse jeito desde o passado e não muda. Meu irmão, tem gente que até hoje permanece do mesmo jeito, não muda a vida, vive uma vida totalmente desgraçada, toda lascada e não muda o culto, meu irmão. Não muda. Não dá uma oportunidade para Jesus dizendo assim, Jesus, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou mudar o meu culto, eu quero ver como é que o Senhor vai fazer na minha vida. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Muda esse sistema, muda. E você vai ver como que Deus vai trabalhar. O primeiro é onde podemos perder. E agora como podemos perder. O pai e a mãe perdeu porque eles estavam preocupados com a festa. Felicidade, alegria, festividade. Tá tudo feliz, tudo embolado junto ali, uma bagunça só. Só que de repente, na nossa vida pode ter muito mais coisas que pode se ocasionar e fazer com que nós possamos perder a Jesus. Primeiro, afastando-se da casa do Senhor, dando prioridades a outros assuntos e pessoas. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta dizendo para ele assim, o primeiro versículo: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Algumas traduções vai dizer assim, que este homem, ele olhou para as coisas do mundo, abandonando as coisas de Deus, decepcionando assim o apóstolo Paulo, pois queria viver uma vida neste mundo. Então, o que pode, ou como alguém pode perder a Jesus? Olhando para as coisas desta terra, ou ouvindo coisas que não é para ouvir, ou escutando pessoas que não é para escutar, e dando prioridade às coisas deste mundo. Amados, eu entendo e compreendo plenamente que cada um de nós dependemos do trabalho para viver. Só que se nós fôssemos viver do trabalho, se nós fôssemos dar prioridade somente para o trabalho, nós não estaríamos aqui em nenhum culto. Se nós fôssemos dar atenção só para o trabalho, nós não estaríamos aqui presente neste lugar. Eu, particularmente, abro mão todos os dias de culto, de 1 hora mais ou menos a 1h30 de trabalho, para poder estar aqui na casa do Senhor, exercendo a função de pregador, fora os outros horários que eu tiro para estudar. Então, nós, servos do Senhor, precisamos entender que o que alguém pode perder, como alguém pode perder Jesus. Então nós precisamos entender que as prioridades, elas têm que ser para Deus.
para que o mal não possa entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e possa fazer alguma coisa sobre a nossa vida. Amados, outra coisa, no descuido da vigilância, é o que faz nós perdermos Jesus, no descuido da vigilância, no descuido da oração, da leitura da palavra e se entregando a ilusões, prazeres e ofertas desta vida. Amados, a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um cristão que não ouve a palavra de Deus, ele começa a ouvir ilustrações, ele começa a ouvir ilusões, palavras vindas de outras pessoas, e começa a dar importância. Por exemplo, hoje nós vemos muitos que aí dão conselhos nesses famosos podcasts que existem hoje. Existem algum conselho que é até legal e é até bom, só que existem conselhos que não provêm do Senhor. Em muitos podcasts que eu tenho assistido, que eu tenho visto e acompanhado alguns, que têm citado dizendo que nós cristãos não precisamos congregar nas igrejas, que nós somos o templo, nós somos morada do Espírito Santo e que nós conseguimos se manter sozinhos sem mesmo congregar na presença do Senhor, sem estar aqui no templo para nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus. Só que se nós olharmos para o nosso dia a dia, vamos ser bem sinceros, você que trabalha, você que chega cansado, como que você vai fazer um culto na sua casa? Como que você vai prestar um culto diante de Deus dentro da sua casa? Talvez na primeira semana funcione, talvez na segunda também, mas talvez na terceira já começa a dar prioridade às outras coisas, se esquecendo do culto. Então, quando nós nos reunimos em um só lugar para adorar a Deus, é importante que nós, servos de Deus, estejamos aqui para prestarmos um culto ao Senhor. Então, se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não oramos, não nos consagramos, não lemos a palavra do Senhor, nós passamos a dar confianças às ilusões que o mundo implanta em o nosso coração. Então, nós precisamos continuar prezando pela palavra para que nós não venhamos deixar perder Jesus na nossa vida. Lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 7, ele vai dizer assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Sejam sóbrios. O que é ser sóbrios? É você estar atento, é você estar preparado, é nós estarmos confiantes que Jesus vai vir, e é para nós permanecermos vigiando em oração, em constante oração. E então, em 1 Tessalônica, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer: orai sem cessar, orai sem parar, orar sem parar. Porque quem não ora sem cessar, ele não tem a esperança da vinda de Cristo, e ele pode perder a Jesus no meio do caminho. Então, nós, como servos de Deus, devemos permanecer orando sem cessar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12 e o verso 13, ele vai dizer assim: mas se o exemplo dos fiéis na palavra mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar. É óbvio que o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo. Timóteo tinha a responsabilidade de instruir um povo, assim como eu, pastor da igreja. Porém, nós também somos pastores dos nossos lares. Então, nós temos a responsabilidade de exortar quando necessário. Nós temos a responsabilidade de ensinar quando necessário. Nós temos a responsabilidade de permanecer firme quando muitos ainda estão caindo. Nós temos a responsabilidade de sermos o exemplo para o nosso lar, para os nossos filhos, para a nossa casa, mesmo em meio às dificuldades, às lutas e os problemas. Nós devemos permanecer e ser exemplo em o nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo, mas Timóteo pregava para pessoas, para aqueles que queriam servir a Cristo, e você também não precisa ser diferente, você não pode ser diferente. No seu trabalho
auditório tem alguém que precisa ouvir. Então você lê, você ore, você jejua e você pregue para esse que precisa também ouvir. Então a palavra não é limitada só para um. A palavra não é somente para A e B que deve ser ensinada. Você também tem a responsabilidade de ajudar a sua igreja, o seu ministério, o seu pastor, e também exercer a função sacerdotal dentro da tua casa. Então, meus irmãos, olhando para este ensino, olhando para esta palavra, olhando para todos estes conhecimentos que eu passei para a igreja, nós precisamos nos atentar para que Jesus não fique do lado de fora da nossa casa, que Jesus não fique do lado de fora do nosso lar, que Jesus não fique do lado de fora da nossa vida, e que nós não venhamos esquecer Ele no templo e deixando de levar para casa. Então nesta noite, meu irmão, leve esta palavra no seu coração, para que Deus ele possa permanecer infiltrado, colocado, penetrado no seu coração, para que você possa vencer todo e qualquer problema na sua vida. É esse Jesus que eu creio, meu irmão. Meu irmão, para desistir é difícil, porque Deus ele me colocou uma fé no meu coração que é extraordinária. E eu quero transmitir essa fé para você também. Por mais que esteja difícil e complicado, deixa que Jesus resolva. Não precisa jogar palavras, pontinhos, não precisa de nada disso. A própria palavra, o próprio Jesus, ele confronta. Ele mesmo vai contra aquilo que está errado. Ele mesmo vai transformando. Ele mesmo vai libertando. Ele mesmo vai trabalhando. Aramandai que é sobre a face. Meu irmão, Deus ele entra e modifica tudo aquilo que está errado, meu irmão. Só que tem hora, meu irmão, vamos lá. Tem hora que tem que deixar a pessoa se virar, sabe? Tem hora que tem que deixar a pessoa bater cabeça mesmo, sabe? Deixa batendo cabeça. Porque fala uma, fala duas, fala três, não escuta. Um conselho para tu, cristão, aqui, ó, você que está aqui, filho de Deus. Somos poucos, mas Deus permitiu que somente você viesse. Um conselho para tu, a salvação individual, cuida da sua. Cuida da sua. Preza pela sua. Tá difícil, meu irmão, prezar pela sua. Conquiste primeiro a sua salvação. E depois nós vamos tentando os demais. Se um dia eu perceber, meu irmão, escute bem o que eu estou dizendo. Se um dia eu perceber que a minha salvação está indo para o ralo por conta de cuidar da obra de Deus, eu prefiro 1000 vezes cuidar da minha família do que da obra de Deus. Escute bem o que eu estou dizendo. Porque se eu não tenho estrutura para estar na obra de Deus, ou melhor, se eu não tenho estrutura para cuidar da minha família, para ela ir para o céu, eu não consigo prezar pela obra de Deus. É Bíblia. Então o que devemos fazer? Nos estruturar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, sabe por que a minha briga maior, os crentes, de estar no culto, é por causa disso. Porque o crente, quando ele não vem para o culto, meu irmão, pensa comigo. Se ele não vem na terça, ele fica segunda, terça, quarta. Aí ele vem na quinta. Aí depois fica sexta e sábado em casa. Olha o tanto de tempo que o crente fica em casa desapercebido. Então se ele vem na terça, aí logo passa um dia, no outro ele já está aqui na quinta. Aí daqui a pouco passa 2 dias, no domingo está aqui de novo. Então a fé dele está sempre renovando, sempre fortalecendo. É difícil? É. É complicado? É. Mas faz uma força para tu ver. Vem para a casa do Senhor prestar o culto. E você vai ver, meu irmão, como que as coisas vão mudar. É o culto para Deus. E as coisas vão começar a ser renovadas na tua vida. Em nome de Jesus.